Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para esta semana de Sociologia, a proposta é a seguinte: é a gente compreender que personalidades marcaram a nossa história pelo quê? Pela luta dos direitos humanos no mundo, ou seja, não só no nosso território, ou seja, no Brasil, mas no mundo inteiro. Como a gente tem o eixo norteador das nossas aulas desse quarto bimestre, que é justamente o que não é cidadania, achei por bem trazer hoje justamente essa temática. Quem foram, e ainda continua sendo os que estão vivos ainda, essas pessoas que representam a luta pelos direitos humanos, né? Pela liberdade, pelo direito de participar em igualdade de direitos, independente das várias diferenças que existem em cada cultura, em cada povos e civilizações. Então eu trouxe aí 5 personalidades para a gente pensar, analisar e ver também, né, a sociologia, a filosofia do pensamento de cada um deles, tá bom? Então, primeiramente, a introdução eu parto da seguinte ideia: quais as origens dos direitos humanos? Se a gente analisar bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 1948 na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, popularmente conhecido como ONU, e reúne uma série de direitos básicos para que qualquer pessoa tenha uma vida digna. Entre os principais direitos humanos estão os direitos à igualdade, à liberdade e à segurança pessoal. Também fazem parte da lista de direitos como moradia, educação, né, de qualidade, saúde e prepararmos, né, de certa forma, um pensamento positivo em relação a essas pessoas que viraram símbolos pela luta, né, em prol dos direitos humanos e por uma cultura da paz, onde todos possam ser tratados de forma igual, né? Então, a aula de hoje a gente vai poder explanar um pouco essa ideia. E a primeira personalidade que eu trago para essa aula de hoje é o Mahatma Gandhi, né? Ele é muito conhecido. Quem foi ele? Ele foi um líder pacifista indiano e lutou pela independência da Índia. Gandhi também ficou conhecido por sua política de desobediência civil, ou seja, ele era desobediente, mas não praticando a violência, né? O seu projeto, enquanto política de vida, era da não violência e o uso de jejum como protesto, para fazer com que aqueles líderes repensassem nas suas atitudes e, ao invés de ser pró-guerra, praticassem uma cultura da paz. E eu trouxe uma frase dele que eu acho bem interessante, que diz o seguinte: olho por olho e o mundo acabará cego. Ou seja, não dá para revidar violência com violência. A grande guerra que devemos travar é dentro de nós mesmos, fazer superar esse ímpeto nosso pela violência, pela vontade de poder e por guerras armadas e viver a paz, né? Para que um mundo pacífico possa ser realidade, né? Então é um pensamento muito interessante de Gandhi, aí, esse líder pacifista, ou seja, em prol da paz, esse líder indiano. A outra personalidade desta aula é o Nelson Mandela, né? Popularmente conhecido como Mandela. Quem foi ele? Foi um líder político da África do Sul que lutou contra o sistema do apartheid no país. Ou seja, apartheid é justamente a separação onde de um lado estava branco, do outro negro. E o negro era, de certa forma, deixado à margem da sociedade, era excluído, era invisível para a própria política social aí, haja vista o tamanho preconceito que existia em relação à cultura e o homem negro, né? A outra personalidade também é o Martin Luther King, que ambos ali, vamos pensar, Mandela e Luther King estão na mesma linha dessa luta para tentar alcançar a conquista da igualdade de direitos entre brancos e negros, né? É onde a gente vai ver que o Martin Luther King, ele foi quem? Foi um líder também ativista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então ele vai lutar ali pelos direitos civis que proibiu, né, mais à frente a discriminação racial nos Estados Unidos, né? É graças a ele e aos grupos de resistência que os Estados Unidos passou a aderir uma política mais de igualdade de direitos em relação à cultura branca e negra lá, né? Em 1964 recebeu então o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial por meio da não violência, aí o Martin Luther King, né? E uma frase dele que eu acho bem interessante também é esta: eu tenho um sonho de que um dia
meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter, né? Então, olha aí que interessante a profundidade do seu pensamento. A outra personalidade é a Zilda Arnes, né? Alguns já devem ter conhecido ela. Ela nasceu em 1934 e morreu em 2010. Foi uma médica pediátrica e sanitarista brasileira que, em 1983, ela fundou a Pastoral da Criança, que nós conhecemos até hoje. Essa pastoral foi um programa de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é conhecido como CNBB, né? A iniciativa começou na pequena cidade de Florianópolis, no Paraná, e tinha como objetivo ajudar as famílias pobres a evitar, sobretudo, a mortalidade infantil, ou seja, as mortes das crianças, né? Com a disseminação do uso do soro caseiro. Após 25 anos, né, esse programa alcançou 72 territórios brasileiros, além de se expandir em 20 países da América Latina, né? Ou seja, Ásia e África também. E em 2006, a Arnes foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Então, olha que interessante. E aí eu termino aí falando da última personalidade, que é a Malala, né? Que alguns de vocês já devem ter conhecido a história dela, que é uma brilhante história também. Ela é uma ativista paquistanesa. A jovem se tornou conhecida por lutar pelo direito das meninas de acesso à educação no Nordeste do Paquistão, região dominada pelo regime talibã, né? Um regime terrorista que lá ainda existe, né? Em outubro de 2012, enquanto voltava da escola, Malala foi vítima de um ataque e foi baleada na cabeça. 9 meses após o ocorrido, ela afirmou que não seria silenciada por terroristas e pediu mais esforços globais para permitir que as crianças tenham acesso à educação. Seu engajamento fez com que ela se tornasse, aos 17 anos, a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Eu encerro, né, esta aula com a frase dela, que diz o seguinte: vamos travar uma gloriosa luta contra o analfabetismo, a pobreza e o terrorismo. Vamos pegar nossos livros e nossas canetas, pois são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Então, desde já, alunos, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.